hora de jogar junto aqui, falar do universo do futebol feminino, mas com muita tristeza a gente fala que o Santos foi rebaixado. Um time tão histórico, importante na história, que se mistura com a própria história do futebol feminino no Brasil. O Santos foi rebaixado, morreu abraçado junto com o Botafogo no empate. Então, vamos começar a falar de Olimpíada ainda um pouquinho, mas do Brasileirão, que já tem aí ó, os seus 4 times que vão jogar A2 na próxima temporada. Ju e Lu, muito bom dia para vocês. Eu não sei como é que tá o bom dia da Ju por aí, porque aquele golzinho no final abraçou e levou o time feminino, assim como o masculino, para a Série B do Brasileirão, Ju. Bom dia, se é que pode ser um bom dia hoje. É isso, Yara, Lu, bom dia, né? Bom dia, assim, a gente tem que estar animado para trazer boas vibrações, mas lá no fundo, o coração bem entristecido. Bom dia também a nossa espectadora aqui no Joga Junto. Infelizmente, esse descenso das sereias da Vila Belmiro, que era muito, né, pouco já provável, veio a ser feito e é muito triste. É um clube muito pioneiro, é um clube que tem uma história muito vasta no futebol feminino e deixa tudo muito mais triste, né? Porque o ano passado, como você falou, né, Yara, o masculino também caiu e agora o feminino. Então eu vejo, até estava comentando com a Lu, o Santos que passa por um momento muito, muito ruim, e isso falando o clube internamente, né? Agora vamos ver como vai ser projetar, né, até então, essas sereias ainda para 2024. É muito triste. Lu, como que você recebe? A gente já tinha o Atlético Mineiro, nosso querido Galo, rebaixado numa campanha vergonhosa, Avaí Kinderman, né? Temos Botafogo e Santos depois desse empate. Times, teoricamente, Avaí, ele também tradicionais, Lu. Como é que você enxerga esse finalzinho, né, de primeiro momento aí do Campeonato Brasileiro? Podemos dizer que são surpresas? Oi, Yara! Olha só, minha voz continua aqui tentando respirar diante da prata da seleção feminina. Achei que a gente ia começar falando de coisas boas, mas vamos deixar para frente, né? A gente vai falar da prata da seleção daqui a pouco, porque a realidade bate a porta e, de fato, é muito relevante a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino e sobre esses times. É um momento muito triste, porque são times de muita tradição. A gente pegando aí todos eles, né? São times que têm uma história no futebol feminino, especialmente o Santos, mas que vem cumprindo a cartilha do rebaixamento. Não tem milagre mais, Yara. É estrutura, é trabalho sério, é profissionalismo. Hoje em dia, o que acontece no campo é reflexo do que acontece fora dele. E o Santos é um ótimo exemplo disso. Um péssimo, na verdade, exemplo disso, né? Mas é um exemplo real, fidedigno do que aconteceu. O Santos tem sido fruto de más administrações, de más gestões, de trocas na presidência. Isso já acometeu o futebol masculino, que foi rebaixado para a Série B, e agora acontece com o futebol feminino. A gente sabe o peso que o rebaixamento do futebol masculino teve para o feminino, porque o investimento diminuiu muito, então as Sereias da Vila chegam com um poder financeiro muito menor para essa temporada de 2024, mas além disso também tivemos más administrações em campo. O caso do Cleiton Lima, a gente precisa falar, um técnico que é acusado de assédio, que depois volta, que o Santos não consegue resolver internamente essa questão, que deixa um ambiente muito conturbado, muito tumultuado para as jogadoras, e aí em campo é só reflexo disso, um time que não consegue se encontrar, que perdeu jogadoras importantes, e aí foi degringolando, né? Não tinha um coletivo com todo esse ambiente tumultuado e acaba sendo rebaixado. É muito triste pela história, acho que você falou muito bem, né? A história do Santos se confunde com a história do nosso futebol, tanto no masculino quanto no feminino. As Sereias da Vila tem uma história lindíssima de Cristiane, de Marta, de tantas outras, e agora tem que juntar os cacos e se reestruturar. E vai conseguir, porque a história fica, o legado, o tamanho, o quão gigante é o Santos, isso permanece, mas precisa de trabalho sério para se reerguer. Eu falo que é muito triste, né, para quem sempre teve o Santos como referência. O Corinthians cresceu, mas eram os dois times que lideravam. E de repente a gente vê desde o início de um campeonato algo que era quase premeditado, Ju. Tudo que foi acontecendo foi quase que algo em cadeia, que na hora que chegou o rebaixamento, por mais que o empate, poxa,
foi construindo no torcedor santista aquela ideia de que o pior vai acontecer? Sim, Yara, é bem que a Lu trouxe, né? O futebol ele tem que refletir de dentro para fora. E foi isso que o Santos fez durante esses últimos anos, gestões muito conturbadas. E isso, né, o descenso do masculino respingou no feminino. E a gente sabe que a folha salarial é muito mais enxuta, né? E tudo, a questão de marketing e etc. Mas a gente vê que a questão do Santos respingou muito devido a um trabalho de gestão que foi muito abaixo. Teve a questão do Cleiton Lima. Por que trouxeram o Cleiton Lima? Não era o momento de trazer o Cleiton, porque a situação, primeiro, já era uma situação que estava muito ruim, tinha até mesmo as falas das jogadoras, as cartas, então isso ficou muito à mercê. A volta do Cleiton Lima ficou à mercê da diretoria, ou seja, o presidente pouco fez, pouco teve importância dessa volta, entendeu? Não acompanhou o futebol feminino como deveria acompanhar. Ficou muito à mercê, ficou a desejar. Teve sim a chegada da Thaís Picard, mas vou fazer aqui até uma crítica construtiva. Ficou muito embaraçosa isso também. A Thaís Picard, que tem assim um legado enorme no futebol feminino, mas está muito embaraçosa. Não sei se também não deram critério, razão até mesmo a ela para ser um trabalho mais amplo e um trabalho mais visível. A gente viu que estava muito nebuloso as coisas no Santos e isso respingou dentro de campo. Chegou, né, o novo treinador, que estava até então, ele teve o seu primeiro trabalho no Botafogo, mas assim, era um Santos que perdeu a identidade, um Santos que perdeu jogadoras importantes, um Santos que perdeu a hegemonia na modalidade. E ficou o quê? A história. Mas como você trouxe, tem o Corinthians que cresceu bastante, o Palmeiras que vem pedindo passagem, o São Paulo. Então o Santos foi deixado de canto devido, sim, a um trabalho de gestão que deixou totalmente à mercê o futebol feminino. Mas eu acho, sim, Yara, que o torcedor santista já estava esperando o ruim, o lado mais bombástico, porque além de fazer o resultado, estava dependendo de combinação de resultados, né? Teve um jogo do Grêmio Real Brasília, o Grêmio até venceu do Real, mas assim, a situação era muito mais crítica, jogadoras com semblantes muito pesados, nervosismo, o último gol, né, ali nos minutos finais, o Santos vencendo ali, acho que o nervosismo com certeza bateu, o erro de defesa, o Botafogo foi lá, empatou, e o Santos foi rebaixado, as Sereias. Então, acho que isso acabou colaborando, né? Toda essa mistura para que as Sereias fosse, sim, para a Série A2 do ano que vem. Então, não adianta, como a Lu falou, o trabalho ele tem que ser de dentro para fora. Por mais que você tenta empurrar para debaixo do tapete, uma hora essa sujeira ela vai sobressair. E foi isso que aconteceu no Santos e agora sobrou para o futebol feminino. E é a prova de que não adianta, gente, ter uma história no futebol se ela não for evoluindo e for sendo diariamente construída. Porque um time tradicional pode sim cair, como um novo pode despontar. Então, o futebol feminino é uma realidade em que precisa ser cuidado, precisa ser olhado com carinho e precisa, acima de tudo, ser respeitado. E não só pensando em campo, porque o campo é só um reflexo, pelo menos no caso do Santos, do que já acontecia nos bastidores e dentro da diretoria, com decisões, com atitudes e principalmente quando você minimiza certas coisas e certos momentos que deveriam ser olhados com carinho, Lu. Para a gente fechar esse assunto, te surpreendeu esse rebaixamento? Os times que foram rebaixados de uma forma geral, é, é o esperado? Olha, de uma forma geral, não me surpreende, Yara, justamente por isso, porque a gente já vinha acompanhando o quanto alguns desses clubes já vinham sofrendo esse descaso, como é o caso do Santos, que a gente já falou aqui pelas más administrações que envolvem não só o futebol feminino, mas o clube como um todo, mas que isso acaba recorrendo, né, acaba caindo também sobre o futebol feminino, teve uma redução muito grande de investimentos, pela forma também como estava sendo gerido, haja visto esse caso do Cleiton Lima que a gente já colocou aqui, o Atlético Mineiro, a gente já falou isso diversas vezes aqui no Joga Junto. O que aconteceu foi um absurdo, um descaso completo. As
meninas não tinham eram condições dignas de trabalho, não era nem condições financeiras, grandes estruturas, não. Elas não tinham dignidade para trabalhar, eles não tinham toalha para treinar, elas se machucavam no campo, né? Era uma situação horrível que a gente relatou aqui e que diversos outros veículos relataram também. Felizmente, agora parece estar passando por um processo de reestruturação que a gente também trouxe aqui no Joga Junto. Então é um momento, né, de recomeçar um trabalho de profissionalização para que o futebol feminino não seja encarado dessa forma. Mas isso é um passo daqui em diante, porque até o que foi feito aqui, isso é o resultado do que foi, estão colhendo o que plantaram, né, esses times. E me decepciona muito o Botafogo, porque é assim, é inevitável que a gente faça um recorte trazendo o futebol masculino. Eu não estou aqui comparando, claro, o nível de investimento, dizendo que tem que fazer o mesmo, de forma alguma, mas acho que dá para fazer um paralelo. O Botafogo hoje no masculino é o líder do Campeonato Brasileiro, é um dos times que mais investem em seu plantel. John Textor coloca muito dinheiro, trouxe o jogador mais caro do futebol brasileiro, Thiago Almada. Será que o feminino ele não tem? Como é que esse investimento se deu no futebol feminino? Obviamente que guardadas as devidas proporções, mas como que isso foi colocado a ponto do time ser rebaixado para a Série B, para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Então a gente vê discrepâncias que não precisariam acontecer se o futebol feminino, nesses clubes de camisa, nesses clubes gigante, de massa, ainda tivessem um olhar mais apurado sobre eles. É uma pena. Qual?